Por 3 noites seguidas, Max, um velho pitbull de olhar calmo, recusou-se a sair de perto do berço. Nem os chamados, nem os petiscos favoritos o convenceram. Ele apenas se deitava ali, imóvel, vigiando o sono da recém-nascida com uma paciência estranha. No início, os pais acharam bonito. Depois começaram a estranhar. Só mais tarde entenderiam o que aquele silêncio queria dizer. E quando descobriram, já era tarde para duvidar dos instintos de Max. Antes da gravidez, a casa parecia maior do que nunca. Não por causa do espaço, mas pelo vazio. Sofia e Rafael haviam se casado cheios de planos, alguns realistas, outros nem tanto. Mas os anos passaram, e o que deveria ser apenas uma fase virou um buraco. A tentativa de ter um filho os consumiu mais do que gostariam de admitir. Quando Sofia começou a evitar os ultrassons e parou de mencionar o nome das amigas que engravidavam, Rafael entendeu que ela precisava de espaço, mas também sabia que não podia deixar a dor se instalar sem oferecer algum tipo de âncora. Foi por isso que, em uma tarde de sábado qualquer, ele entrou num abrigo de animais da Zona Norte. "Não estou procurando nada específico", disse ao atendente. "Só alguém que precise da gente tanto quanto a gente precise dele." Max não era o tipo de cão que agradava quem vinha buscar um mascote. Era grande, forte, com marcas de antigos maus tratos e olhos escuros que pareciam guardar memórias que ninguém jamais entenderia. Mas Rafael soube na hora. Sofia, por sua vez, reagiu com um silêncio longo demais. "Um pitbull, Rafael? A gente mal consegue cuidar da gente", disse Sofia sem levantar a voz. Mas também não pediu que ele o levasse de volta. Nos dias que se seguiram, ela mal notava o cão. Não o evitava, mas também não se aproximava. Max, por outro lado, parecia entender. Não forçava contato, não latia, não pulava. Apenas se aproximava com calma. Deitava por perto, respirava devagar, esperava. E foi aí que algo começou a mudar. Não foi repentino, nenhum gesto grandioso. Mas em certos momentos do dia, Sofia olhava para o lado e percebia que Max ainda estava ali. Sempre no mesmo lugar, sempre quieto. E pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia tão sozinha. Não era exatamente alegria o que voltava ao rosto dela. Era mais sutil. Era presença, um tipo de companhia silenciosa que não cobra, não exige, só permanece. Max se tornou sem querer o que restou de um sonho que parecia perdido. E pouco a pouco começou a transformar aquele vazio em algo novo. 2 anos depois, quando Sofia descobriu que estava grávida, de forma natural, sem remédios, sem planos, ela chorou abraçada ao cachorro. Não disse nada, apenas apertou Max contra o peito, e ele, como sempre, ficou quieto, mas presente. Alguns meses depois, Luna veio ao mundo. Chegou pequena, de olhos fechados e punhos cerrados, como quem ainda se acostumava com o lado de cá da vida. Em casa, Max se aproximou devagar. Não latiu, não pulou, não fez alarde. Apenas se deitou ao lado do berço, quieto, atento, como se soubesse exatamente o que aquele momento significava. Desde então, passou a estar sempre por perto. Vigiava os sonos da menina com um silêncio que dizia muito, como se entendesse à sua maneira o quanto aquela vida era preciosa. Porém, a chegada de Luna também trouxe o cansaço. Sofia, que passara por uma cesariana difícil, ainda se recuperava quando Rafael teve que voltar aos plantões noturnos. As mamadas quebravam a madrugada em blocos insones e os dias começavam antes que a cabeça tivesse desligado de verdade. Após 2 meses exaustivos, decidiram que precisavam de ajuda. Foi uma amiga de infância de Rafael que sugeriu Ana, uma babá experiente, com passagens por berçários, fala doce, modos calmos, veio com boas recomendações, currículo impresso e um sorriso discreto. No primeiro dia, Max observou à distância. No segundo, ficou no corredor, deitado em frente à porta do quarto de Luna. No quinto, não saiu de lá nem mesmo quando chamaram. "Acho que ele está estranhando a presença nova", comentou Sofia. "É normal", respondeu Ana com um sorriso sereno. "Muitos cães se sentem protetores com bebês. Só precisa de tempo." Sofia assentiu, mas algo nela não a sentia de verdade. No final da primeira semana, o comportamento de Max mudou. Sempre que Ana entrava no quarto com Luna no colo, ele se levantava. Seguia com o olhar, às vezes rosnava. Um som grave, abafado, quase imperceptível, mas real. Ele não avançava, mas deixava claro, não gostava daquilo. Sofia tentou racionalizar. "Deve ser só os ciúmes. Ele foi o centro de tudo por 2 anos, né?", comentou com Rafael. Mas nem ela acreditava nisso. Max não demonstrava ciúmes em nenhum outro momento. Ele não tentava chamar atenção, não pedia carinho, só vigiava. Sempre que Ana se aproximava de Luna, seus olhos ficavam tensos, seu corpo ereto, como se algo dentro dele soubesse.
2 semanas depois, Sofia não conseguia mais fingir que estava tudo normal. Max não dormia mais na sala. Não acompanhava Rafael no quintal. Seu único foco era o quarto de Luna, mais especificamente, a presença de Ana dentro dele. Havia noites em que ele se deitava diante da porta, mesmo quando a bebê não estava ali, como se estivesse tentando impedir algo de entrar ou de sair. E nas manhãs seguintes, mesmo sem um único latido, o clima na casa era estranho, carregado, como se alguém tivesse gritado sem emitir som. Sofia tentou conversar com Rafael. Tem alguma coisa errada, Rafa. Não com o Max, com a Ana. Você acha que ela está fazendo algo com a lua? Ele perguntou incrédulo. Não sei, mas Max está mostrando alguma coisa. E eu não consigo mais ignorar. Rafael olhou para ela com cuidado. Sophie, a gente está exausto. Dorme mal há meses. Eu entendo a preocupação, mas a Ana tem sido cuidadosa, prestativa. Você acha mesmo que seria possível esconder alguma coisa assim? Sofia não respondeu de imediato. Ela queria acreditar que tudo era paranoia, que o instinto materno estava em hipervigilância, mas no fundo sentia outra coisa. Não era medo, era dissonância, como se o comportamento de Max revelasse uma verdade que ninguém mais conseguia captar. Alguns dias se passaram até que aconteceu algo que virou a chave. Sofia voltou mais cedo do supermercado e, por reflexo, abriu o monitor de vídeo do berço pelo celular. Ana estava com Luna no colo, balançando a cadeira devagar, mas o rosto dela, o sorriso forçado, o olhar fixo demais, o aperto das mãos no corpo da criança. Sofia pausou o vídeo, respirou fundo, sentiu o corpo gelar. Horas depois, quando perguntou casualmente como havia sido a manhã, Ana respondeu com detalhes que não batiam com o que Sofia havia visto. Disse que Luna dormira no berço o tempo todo. Max, ao lado do sofá, levantou a cabeça, como se sentisse a mentira no ar. Naquela noite, Max se postou em frente ao quarto de Luna antes mesmo de todos irem dormir. Sofia se aproximou devagar, sentou-se ao seu lado. Você sabe de algo, né, meu velho? Sussurrou, passando os dedos pela sua pelagem. E eu tô aqui tentando entender. Mas você já entendeu tudo faz tempo. Na madrugada, Rafael tentou levar Max para a sala. Pegou a coleira, puxou com delicadeza. Foi quando Max rosnou, baixo, firme, sem mostrar os dentes, sem se mover, apenas um som denso, abafado, vindo do fundo da garganta, mas o suficiente para fazer Rafael congelar. Sofia acordou com o barulho. Quando chegou ao corredor, encontrou o marido parado, assustado. Max entre ele e o quarto. Ele rosnou para mim. Pela primeira vez? Ela perguntou, com o coração acelerado. Rafael assentiu. Eles se entreolharam. E foi ali que decidiram. Na manhã seguinte, Sofia iria revisar as gravações do monitor de bebê, desde o início, dia por dia, movimento por movimento. Algo dentro dela dizia que era hora de escutar o silêncio. No dia seguinte, Sofia esperou Rafael sair para o hospital, fechou as janelas, travou as portas, deixou Luna no berço, com Max ao lado, como sempre. Sentou-se diante do notebook e conectou o monitor à tela grande. Começou pelas gravações da semana anterior. Durante os primeiros minutos, tudo parecia comum. Ana alimentando Luna, trocando fraldas, cantarolando músicas suaves. Mas com o passar dos dias, surgiam detalhes que ela não havia notado antes. O modo como Ana erguia os olhos para a câmera e em seguida desviava. A forma como seus dedos apertavam com força o braço da bebê quando ela chorava demais. Ou como suas palavras, mesmo suaves, saíam com um timbre que não combinava com o tom do rosto. Sofia apertou os lábios, sentindo um desconforto que não conseguia mais ignorar. Foi quando chegou a gravação da madrugada, de 3 dias antes, que Sofia parou de respirar por um momento. Naquela noite, Ana havia insistido em ficar até mais tarde, dizendo que Sofia precisava descansar. Pode deixar comigo. Se ela acordar, eu resolvo. Dissera com o mesmo tom calmo de sempre. A câmera do berço, em modo noturno, exibia tudo em tons esverdeados e silenciosos. Max estava lá, como sempre, deitado no tapete de frente para Luna. Ana entrou devagar. No início parecia tudo normal. Ajeitou o cobertor, olhou para a bebê adormecida, mas logo a expressão mudou. O rosto antes sereno ficou tenso, seco. O carinho no olhar deu lugar a uma frieza que Sofia nunca tinha visto. Ela murmurou algo. O som não foi captado. E então pegou Luna com uma mão só, de um jeito brusco. A menina, ainda sonolenta, se encolheu com o movimento. Max se levantou na mesma hora. Ana tentou afastá-lo com o joelho, sem delicadeza, empurrando-o como se ele fosse um obstáculo incômodo. Mas ele não cedeu. Ela insistiu. Empurrou com mais força, visivelmente irritada, olhando com impaciência para o cão e para o berço. Max não rosnou. Não reagiu com violência.
apenas se posicionou entre ela e a bebê, firme como se dissesse, aqui não. Ana ficou parada por um instante, surpresa. Depois colocou Luna de volta no colchão com movimentos apressados, alisou o lençol de qualquer jeito e foi até a porta. Mas antes de sair, lançou um olhar rápido para Max. Um olhar carregado não de medo, mas de algo mais amargo, desprezo, raiva. Como se o cão a tivesse desafiado e vencido. Sofia pausou o vídeo com a mão trêmula. Sentiu o estômago se fechar como um punho. E entendeu, sem nenhuma dúvida, o que Max já sabia há dias. Naquela noite, ela não dormiu. No dia seguinte, quando Ana chegou, Sofia estava pronta. A gente não vai precisar de você hoje, disse com a voz firme. Ana franziu o senho, surpresa. Aconteceu alguma coisa? Max estava ao lado de Sofia. Olhou para Ana e emitiu um som grave. Não era rosnado, era só um aviso. Aconteceu sim, respondeu Sofia sem piscar. E, se você tiver algum bom senso, vai sair por aquela porta sem discutir. Ana hesitou por um segundo, mas depois deu meia volta e foi embora, sem dizer uma palavra. As imagens foram levadas à delegacia e poucos dias depois a confirmação veio. Ana não era exatamente quem dizia ser. Usava outro sobrenome. Havia registros anteriores de desentendimentos em empregos anteriores, nada criminalizado, mas que agora faziam todo o sentido. A polícia não sabia até onde aquilo podia ir, mas para Sofia, Max soube o tempo todo, sem latir, sem atacar, sem provar nada, exceto pela presença constante, pela teimosia silenciosa, pela recusa em abandonar o berço, mesmo quando todos achavam que ele estava apenas sendo possessivo. Foi assim que ele protegeu Luna, com o corpo, com o instinto, com o silêncio. Meses se passaram desde aquela manhã em que Sofia desligou o monitor com as mãos trêmulas. A rotina havia voltado ao normal, ou pelo menos ao que se entende como normal depois de passar pelo que passaram. Luna crescia saudável, esperta, começava a balbuciar sons, a reconhecer vozes e expressar preferências. Entre elas, uma era constante: Max. Onde ela ia, ele ia. Se Luna começava a chorar no meio da madrugada, ele era o primeiro a se levantar. Se caía ao engatinhar, era Max quem a encorajava a tentar de novo com um leve empurrão de focinho. Ela ria, ele ficava. Sempre. Rafael, certa vez, comentou em tom de brincadeira. Ela vai crescer achando que tem um irmão de 4 patas. E Sofia respondeu sem sorrir. Ela tem. A vizinhança não sabia da história toda. Mas às vezes, ao ver Max deitado no gramado com Luna aninhada ao seu lado, os vizinhos comentavam: esse cachorro é diferente. Sofia apenas assentia. Não precisava explicar. Porque há coisas que só quem atravessou o medo entende. E ela sabia. Sabia o que era confiar em algo invisível. Sabia o que era se arrepender de ter duvidado. Sabia o que era ser salva por alguém que não tinha voz, mas que falou com o corpo inteiro, noite após noite. Em um domingo de outono, Luna deu os primeiros passos. Ela se desequilibrou 3 vezes antes de conseguir atravessar o gramado em linha reta. Max a esperava no final do percurso, sentado, atento. Quando ela finalmente alcançou o cão e se jogou em seus pelos como se fossem travesseiros, Sofia sentiu uma lágrima escorrer. Mas dessa vez não era medo, era só gratidão. Ela se agachou ao lado dos dois, passou a mão devagar pelo dorso de Max e sussurrou: obrigada por não ter desistido dela, nem de mim. Max fechou os olhos por um instante, como se entendesse, como se sempre tivesse entendido. Agora me conta, você já teve um animal que parecia entender as coisas antes mesmo que você percebesse? Ou alguém na sua vida que, como o Max, soube proteger mesmo em silêncio? Escreve aqui nos comentários. Agora, imagine um menino que não fala há meses, diante do homem que destruiu sua infância. Ele toca levemente o dorso de um cão e o animal começa a se mover, guiado por sinais silenciosos que só os dois conhecem. Será que ele vai conseguir enfrentar seu trauma diante de todos? Será que o tribunal vai acreditar em um gesto mudo, mas cheio de verdade? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!